Professor André Reis, boa tarde, como vai o senhor? E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, maravilha, boa tarde para vocês. Ó, vamos começar por ordem cronológica, a gente só vai quebrar na hora do Santos, tá? No sábado, o Corinthians deu uma força pro Santos. Né? É uma vitória muito importante, Obrigada, acho que amigo. mais pro Santos do que pro Corinthians, né? É verdade. Uma vitória do Vitória poderia colocar o Santos dentro da zona de rebaixamento, e a gente sabe, quando um time grande entra na zona de rebaixamento, tem um histórico que geralmente não deixa sair, né? Mas uma vitória... Gol chorado, hein? Exatamente, mas pro Corinthians é uma vitória muito, muito boa também, porque coloca o time de novo na briga por Libertadores, por Sul-Americana. Um gol chorado do Charles, né? O jogo tava indo pro empate até o finalzinho. O Felipe Longo fez uma grande partida, né, Carol? Fez boas defesas. É a terceira partida dele como titular. Salvou o Corinthians e recoloca esse time que voltou a ter Yuri Alberto, voltou a ter Memphis, voltou a ter Garro no caminho de uma competição sul-americana. E querendo ou não, né, a gente fala do Corinthians ter salvado a vida do Santos, não entrar com a pressão de estar na zona de rebaixamento, fez o Santos fazer um jogo diferente, a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Santos se colocou numa situação tão ruim que parece que nem um empate, nem uma vitória tira ele do lugar. O Atlético Mineiro estava brigando ali na parte de baixo da tabela, ganhou, subiu algumas posições. O Santos ganhou ali contra o Corinthians, não saiu da 16ª posição, empatou, não saiu da 16ª posição. É uma situação complicada. A maré, quando não é boa, sempre não complica. Peixe, a maré está remando do contra, né? A gente parece que está remando contra a maré. Essa é a expressão. Ó, vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube, que também jogou no sábado e ganhou do Bahia, do Rogério Ceni, meu amigo. E o São Paulo precisava muito ganhar, né? O São Paulo vinha de 6 partidas sem vitória, atuações ruins, os desfalques que a gente já tinha comentado na última semana têm feito muita falta, mas esse cara aí é decisivo, chegou ao 100º gol com a camisa do São Paulo, um número muito marcante para um jogador, e iniciou essa vitória de 2-0 do São Paulo contra um Bahia que luta por Libertadores, já chegou a liderar o campeonato em algum momento. Mas o Rogério pareceu, não, tá tudo não tranquilo. Tá tão triste, né? Não, o Rogério falou assim, se perder o pessoal vai gostar também, eles gostam de mim, eu tô em casa, porque saiu do campo dando um tchauzinho ali, então ficou tudo bem no final das contas. E existe um carinho muito grande do torcedor, acho que para boa parte dos São Paulinos é o maior ídolo deles, né? E o Bobadilla fez esse segundo gol para decretar a vitória, mas foi um jogo não tão bom do São Paulo, né? Eu e a Carol, a gente estava comentando um pouco antes de entrar no ar. O São Paulo fez um jogo muito, muito tímido, sem parecer aquele São Paulo do início do trabalho do Crespo, que tinha mais intensidade, que pressionava mais os adversários, mas foi o suficiente para o São Paulo, assim como o Corinthians, voltar aos trilhos, ficar perto de zona de Libertadores e quem sabe voltar a ganhar nesse campeonato. E o São Paulo, agora a sequência deles, todos os jogos que ele fizer em casa, não vai ser em casa, foi seu último jogo no Morumbi do ano, por conta dos shows. Aliás, São Paulo desce a serra, né? São Paulo desce a serra, faz 3 jogos na Vila Belmiro. Show de Dua Lipa no Morumbi. Exatamente. Dua Lipa vai tocar lá no Morumbi. Dá um show. O pessoal que gosta de Dua Lipa vai curtir bastante o Morumbi. E os São Paulinos vão ter que descer a serra. Exatamente. Aliás, tem São Paulino pra dedéu Tem. aqui na cidade de Santos e também nas demais cidades aqui do nosso litoral. E o Verdão, minha gente, o líder Palmeiras empatou com o Cruzeiro e abriu 1 ponto de vantagem em relação ao Flamengo. Mas foi um jogo decepcionante, né? Foi, até chegou a fazer um gol ali que foi anulado, mas foi um jogo xoxo, assim, nada todo muito mundo esperava animador. uma grande partida entre as duas equipes, que são 2 das grandes equipes desse campeonato, tem feito uma grande temporada, o Cruzeiro principalmente, acho que é uma das grandes surpresas, né, que entrou nos trilhos e tá muito bem. Só que o jogo foi morno, até porque o Palmeiras perdeu aquela partida para a LDU no meio da semana, então não foi 100%, né? Sim. E o Cruzeiro jogando fora de casa, estava tentando ali nos contra-ataques, estava tentando achar um gol, a partida não foi o que todo mundo esperava, mas pro Palmeiras acho que o resultado foi até bom. O Palmeiras teve uma atuação ruim e ainda conseguiu 1 ponto de diferença do Flamengo. Poderia ter vindo uma vitória, mas eu acho que o ânimo do torcedor e da própria equipe depois do 3-0 mudou muito e o foco total é na quinta-feira. E eu preciso fazer um comentário, me perdoe os modernos e o pessoal mais novo, mas para mim um jogo tão importante como esse, desculpa, não existe o Palmeiras jogar de amarelo, parecer o Brasil, e não existe o Cruzeiro jogando de branco. Assim, é um jogo importantíssimo, tem que ser com os principais uniformes. Me desculpe aí o pessoal do marketing, que fiquei sabendo dessa história da camisa amarela e tal, mas
Pra mim, é um jogo muito importante. Concordo plenamente, cara. Parece que você adivinhou que eu ia falar. Meu Deus, Palmeiras de amarelo, Cruzeiro de branco. O Cruzeiro talvez teria que jogar de branco por conta do verde e do azul, mas o Palmeiras jogar de amarelo num jogo tão importante desse, um jogo que pode decidir o campeonato, né? Lá no final, uma vitória do Palmeiras mudaria completamente o panorama, mas jogar de amarelo é estranho também, né? Não condiz com o que a gente espera de uma partida dessas. Palmeiras, Verdão, é conhecido como Verdão, Cruzeiro Celeste, a Toca da Raposa, lá de Belo Horizonte, terra de Minas Gerais. Do pão de queijo. O Milton Neves gosta de ficar lá que Belo Horizonte é capital mundial do galo, mas também tem os cruzeirenses lá, e o Cruzeiro também está indo muito bem nesse campeonato. Muito bem. Chegamos à hora. Agora é a hora que a gente vai embora. Vou deixar com vocês. O Santos empatou com o Botafogo. Um resultado até que interessante pro Peixe. E o torcedor piscou e a bola já tava... Não, quem tava com um pouquinho de delay ali em casa nem viu o primeiro gol saindo. Verdade. O torcedor do Botafogo no estádio, o torcedor santista que tava assistindo em casa, que ligou a TV ou demorou para entrar no estádio, já perdeu o primeiro gol. E um gol inesperado, né? Para um Santos que depois se mostrou organizado. O Santos toma o primeiro gol e se organiza ofensivamente e defensivamente, gera dificuldade para o Botafogo. Até nos primeiros 20 minutos depois do gol, o Santos conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu chegar mais ao ataque, mas ainda assim sofreu um pouco defensivamente, né? O Santos teve muita dificuldade. Ontem o Santos foi com uma linha de 3, primeira vez que o time começa com uma linha de 3 zagueiros, e sofreu muito pelo lado direito. O Adonis Frias fez um primeiro tempo horroroso, tenebroso, falha no primeiro gol, falha no segundo, né? Porque ele dá espaço pro jogador do Botafogo atacar. E aí, a sorte do Santos é que tem esse menino, né? O Souza fez uma partidaça, o melhor em campo. Fez uma partida muito melhor que boa parte dos atacantes do Santos na temporada. Jogou como um ala ontem. Conseguiu o primeiro gol num bate-rebate na área, a bola sobrou no pé dele, explodiu no pé dele, entrou. E depois sofreu o pênalti pro segundo gol do Barreal. Mas assim, acho que foi um jogo bom pro Vojvoda entender quem pode jogar, quem pode começar. Isso é verdade. Essa formação de 3 zagueiros não deu tão certo quanto o torcedor esperava, e o torcedor pedia muito. Mas, no geral, o resultado bom pro torcedor. Eu acho que deu mais certo na questão dos alas, que o Igor Vinícius também jogou muito bem, fez uma baita partida. O Souza também de ala funcionou muito bem. Agora, os 3 zagueiros realmente não funcionaram. De repente, assim... mudar o Adonis e o Duarte de lado. Eu entendo o Adonis mais como um zagueiro centralizado. Exatamente. Porque não é um zagueiro de tanta saída de bola. Exatamente. Eu acho que o Duarte consegue fazer melhor pela direita ali. Eu acho que esse foi o erro. Talvez se ele centralizar o Adonis ali. Mais uma bela partida do Luan Pérez. Ótima partida. Foi muito bem. Foi muito bem. E esse segundo gol aí do Botafogo, ele sai. Mas teve uma polêmicazinha ali de 2... Não foi uma, não. 2 possíveis faltas. Para mim foi muito falta. Tá terrível, então, para mim foi muito falta. E pro André foi interpretativo. Então, só aqui a gente se a gente não consegue chegar num consenso aqui, a arbitragem também acaba levando pelo lado interpretativo. E aí teve um episódio no intervalo da partida que o Alexandre Matos entra em campo, cobra a arbitragem, fala de erros contra o Vitória. Eu vou discordar dos erros contra o Vitória, achei que tudo que foi marcado contra o Vitória estava correto, e ele comentou sobre os erros, o erro no segundo gol do Botafogo, né? Ele achou muita falta no Lautaro Dias, fez alguns xingamentos que foram relatados em súmula, né? Foram relatados. Eu não sei se vai ter algum tipo de punição, não sei se vai ter algum tipo de punição, porque a entrevista que o Matos dá para a detentora, ele não fala nada que pudesse gerar isso, mas ele conversou diretamente com o árbitro. Mas ele conversou e na súmula tá que chamou o árbitro de ladrão. Nossa. Então isso não sei se pode ter algum tipo de punição. Mas é um resultado que em si não é ruim para o Santos, né? Muita gente imaginava um Santos saindo do Rio de Janeiro derrotado, o empate deixa o Santos pelo menos um ponto de diferença do Vitória, que perdeu para o Corinthians, e dá um alívio, né? O Santos pega o Fortaleza no próximo sábado, é um jogo teoricamente mais tranquilo, dependendo do Santos pode não ser, né? Mas teoricamente é um jogo mais tranquilo para o Santos ganhar e conseguir ficar até 4, porque o Vitória tem um jogo muito difícil. E agora o Inter entrou aí nesse bololô. Agora, só para não dizer que não falamos das flores, que não é tão flor assim, a gente falou de punição, e o árbitro do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro também relatou na súmula uma garrafa de água que jogaram no Cássio. Mais uma vez. Então pode ser que o Palmeiras tenha alguma punição com relação a isso. O torcedor foi até identificado. Foi retirado do estádio. A própria torcida retirou ele do estádio. E o Cássio, tadinho, né? Sempre aqui na Vila apanhou, leva garrafada, tá difícil pra ele. Bom, então o Santos encara sábado Fortaleza na Vila. 4 da tarde. Confronto direto, né? Vale muito.
Fortaleza que surpreendeu também venceu o Flamengo. Verdade. Assim como o Santos também conseguiu vencer o Flamengo aqui na Vila. É torcer para que o nosso amigo Voivoda faça o time andar contra o Fortaleza. Até porque depois tem uma sequência dura, então é muito bom garantir os 3 pontos contra o Fortaleza.